A nossa visão sobre como Deus atua em relação ao pecado, em relação às conquistas de pecadores, ela é muito limitada pela nossa falsa ideia de justiça. Na nossa falsa ideia de justiça, nós queremos que todos aqueles que praticaram a maldade, a iniquidade, que eles, neste exato momento, nesta mesma hora, que eles caiam duros, simplesmente que caia um raio do céu e parta eles no meio e já os extermine. Por que a nossa falsa ideia de justiça? Porque a gente vai falar, não pode furtar. Não pode, de jeito nenhum. Quem furta está errado. Você concorda com isso? Eu concordo. Só que, você já parou para pensar que muitas vezes você pode ter furtado sem nem ter prestado atenção? Por exemplo, você já chegou atrasado no seu trabalho? Pois é, você furtou. Você furtou. Você chegou atrasado, aqueles minutinhos não foram descontados no seu pagamento. É um furto. Você que usa o veículo da empresa, de repente você fez um desvio no trajeto que não era para atender algo da empresa e sim algo pessoal. Você furtou. Você furtou, querido. Você foi numa padaria, comprou meia dúzia de pão e te voltaram o troco errado e você ficou quieto. Você furtou. E será que então Deus pode usar essa sua mesma justiça para dizer, olha, você furtou, cai um raio do céu porque você atrasou 5 minutos no seu trabalho. Caia um raio do céu porque você desviou ali uma quadra para tratar um interesse particular seu. Caia um raio do céu porque você ficou com 10 centavos, 5 centavos de troco que o moço da padaria te deu errado. Caia um raio do céu e extermine você naquele exato momento. Não. Deus, a palavra do Senhor diz que Deus é tardio em irar-se para dar tempo das pessoas se corrigirem. Há um processo que dura tempo necessário para que eu e você, assim como maridos e esposas, possam chegar ao arrependimento e consertar as coisas que fizemos errado. Quando a Bíblia diz que não há um justo sequer, não há mesmo, nenhum, nem eu, nem você. Só fazemos as coisas corretas por causa da presença de Deus nas nossas vidas, que nos ajuda a não viver a prática do pecado, a não continuar pecando. Só a graça do Senhor nas nossas vidas. Já o marido e a esposa, eles estão vivendo a prática do pecado e ainda não foram punidos por Deus. Ainda não foram punidos por Deus, mas serão. Serão porque há uma guerra imensa contra as atitudes dele. E esta guerra contra as atitudes do teu marido, contra as atitudes da sua esposa, não é uma guerra que é Satanás que está travando. Não é uma guerra que o mundo está travando. É uma guerra que está sendo travada entre Deus e o seu marido. Entre Deus e a sua esposa. Ou seja, eles jamais, ainda que eles conquistem a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, o emprego dos sonhos, tenha a renda milionária que eles gostariam de ter, tem os filhos que eles gostariam de ter ali daquela relação, ainda assim não haverá paz em seu interior. Ainda assim eles jamais serão felizes, porque está sendo travada uma guerra de Deus contra eles. Isso é terrível. A paz que nós tanto procuramos, nós seres humanos, nós só encontramos em Deus. Agora você imagine alguém que, além de não ter Deus em suas vidas e por isso praticam coisas horripilantes, praticam o pecado, imagine Deus ainda sendo julgador, justo juiz, julgador sobre a vida deles. Há uma guerra. Aí a Bíblia ainda vai dizer que Deus se vingará no tempo propício, no tempo adequado, que Deus se vingará dessas pessoas. Não há paz, não há felicidade em alguém que está travando uma guerra contra o Senhor. Não há. Você vê Judas cometeu suicídio. Judas cometeu suicídio porque algo que ele fez era contra o Senhor, e uma guerra se instaurou contra ele, na mente dele, do próprio Deus. Saul se lançou sobre sua própria espada, sua própria lança, por conta de uma guerra
contra ele. A Bíblia vai dizer que um espírito maligno enviado por Deus para atormentar Saul. Querido, pensa, não há felicidade. Saul era rei. Saul tinha um reino incrível nas suas mãos, mas nem o maior dos reinados dava paz e tranquilidade para Saul. Nada dá paz e tranquilidade para o seu marido, para sua esposa que está vivendo lá no adultério. Às vezes você fica triste, chateado, porque o seu marido foi embora e aí arrumou outra pessoa, ou está vivendo sozinho lá na bagaceira, mas ele conseguiu bons empregos, ele conseguiu prosperar financeiramente. E você diz, só pode ser Deus apoiando tudo isso. Mas não é. Não é. Mas não tem paz, nem mesmo nessa grande conquista espetacular. Não há paz. Comprou uma casa, comprou um carro. Eu vi um testemunho que um homem estranho ou uma mulher estranha deu um carro de 200 mil para o cônjuge e a pessoa ficou muito triste. Não há paz. Eclesiastes vai dizer que tudo isso é correr atrás do vento. Se não existir Deus na sua vida, se Deus for contra você, contra as suas atitudes, não há paz. Pode conquistar o que for, pode ter o que for, pode andar de lancha, de jet ski, viver na praia. Não há paz. Não há paz. As conquistas, elas trazem uma alegria momentânea, temporária, e logo vão embora. São coisas que desvanecem, que o tempo leva, o vento leva. E novamente você está correndo atrás dele. Novamente. Sem Deus não há paz alguma. Sem Deus não há contentamento algum. E aí os pregadores de um Deus paz e amor não conseguem explicar. Não conseguem explicar. Que amor é esse? Que diz em João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é Jesus? Por que Jesus foi dado por Deus para salvar a mim e a você? Mas salvar do quê? Salvar exatamente do quê? Salvar da ira divina, da ira do próprio Deus. Deus se irou com o povo. Deus iria praticar a justiça com o povo. E não havendo ninguém para se colocar entre Deus e o povo seria destruído. Seria destruído. E nisso consiste o amor divino, em toda a ira divina ser despejada em Jesus. A ira que ia te atingir, que ia me atingir e que ia atingir os cônjuges, foi para Jesus. Bateu em Jesus ao invés de bater em nós. É como se você, eu vou te dar um exemplo bem simples, é como se você estivesse em meio a uma tempestade, temporal, chuva caindo. Jesus é o teu guarda-chuva. Alguém te oferece um guarda-chuva. Toda a água que iria cair sobre você, toda a chuva que iria respingar sobre você, agora respinga sobre o guarda-chuva. Mas preste atenção, que continuar pecando é você dizer, não te quero, Jesus. Não te quero. É a mesma coisa como você dizer a quem te oferece um guarda-chuva, não quero, obrigado. É a mesma coisa. O amor e a graça divina não atinge a todos que não creem. A Bíblia é bem clara que Deus enviou o seu Filho unigênito para morrer por todos aqueles, por todos. E todo aquele que crê não vai perecer. Todo aquele que crê, mas terá a vida eterna. Todo aquele que crê não perece, mas tem a vida eterna. Mas quem não crer, o versículo 18 vai dizer, é condenado. Quem não crer é condenado. E a Bíblia diz em 1 João, no capítulo 3, e aqui é fantástico, 1 João, no capítulo 3, no verso de 3 a 6, vai dizer, qualquer que nele tem esta esperança, purifica a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, porque nele não há pecado. Qualquer que permanece na prática do pecado, qualquer
que permanece na prática do pecado. Não o viu, nem o conheceu, porque quem permanece nele não peca. Quem permanece em Cristo não vive uma prática de pecado. Pode até escorregar, mas já corrige, já se arrepende. O problema do seu marido, o problema da sua esposa, é que eles ainda não foram atingidos pela graça. Ainda estão recusando o guarda-chuva. E em meio a essa recusa, a ira de Deus vai os molhar. A ira de Deus vai os atingir. Ainda que hoje eles vivam os prazeres, o contentamento, vivem como se Deus não existisse, mesmo dizendo que Deus existe, mesmo abrindo a sua boca e dizendo, não, nós servimos a Deus, mesmo direcionando seus passos a uma igreja, a uma congregação, ainda assim não estão sobre a cobertura de Cristo. Não estão sobre a graça de Cristo. Não. Se não houver arrependimento, a graça não será suficiente para salvá-los. É terrível a gente falar que graça não é suficiente. A graça é suficiente para promover salvação, mas somente daqueles que creem, somente daqueles que são atingidos por Deus, aceitam Jesus e permanecem em Jesus. E toda a permanência de Jesus faz com que eles abandonem o adultério, abandonem o furto, abandonem todas as práticas erradas. Abandonem. Se o seu marido ainda continua lá no adultério, ainda que tenha mimos, presentes, promoções, filhos nascendo, não são abençoados por Deus, não são tocados por Deus no sentido de aval divino, mas são tocados em seu íntimo por enquanto, ainda em seu íntimo, com falta de paz, com um vazio terrível dentro deles que eles não sabem explicar, com inúmeras pessoas estão vivendo hoje, tendo tudo e não sendo absolutamente feliz na sua vida, tendo prosperidade, recursos, até uma vida em família que tanto sonharam, mas não tem Deus. Ainda que não estejam no adultério, ainda que seja um casamento, o primeiro casamento, não tem Deus. Estão profundamente infelizes, mesmo vivendo o primeiro casamento, porque não tem Deus. E sem Deus você não está sozinho no mundo. Sem Deus você está numa guerra contra o próprio Deus. E estar numa guerra contra o próprio Deus, não há paz, não há felicidade. Você não tem paz com Deus. Seu marido, sua esposa estão irremediavelmente infelizes e somente o próprio Deus pode salvá-los, tirá-los dessa. Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz e até o nosso próximo encontro.